Boa noite, Sam. Eu me chamo Rafael. Quero te contar um relato acontecido há muito tempos atrás. Esse caso tem mais de 30 anos. Eu era adolescente nesse tempo. É um caso que passei com uma prima, que ainda se lembra de tudo o que aconteceu. Manda esse relato aqui de São Paulo. Porém, sou natural de Sobral, uma cidade do estado do Ceará. Te confesso que não acreditava nessas coisas. Adolescente na época, tinha medo apenas da corça do meu pai. Fora isso, eu era muito atrevido e corria para cima do perigo. Porém, depois que vi aquela coisa na minha frente, eu fiquei morrendo de medo. Para ser exato, eu tinha apenas 17 anos na época. Ainda era adolescente, porém muito atrevido, assim como disse. Eu saía para festas e já saía com os amigos. Porém, era trabalhador. Ajudava minha mãe e minha avó, que na época moravam no bairro Terrenos Novos, um bairro de Sobral. Lembro de todo fim de tarde e pegar as palhas na casa de seu Manel, para as duas fazerem chapéu. Juntas, elas trabalhavam fazendo chapéu. Era a nossa renda na época, pois emprego era muito difícil, e eu apenas estudava na época. Lembro-me da minha avó sempre me contando histórias antigas, histórias boas e causos sombrios. Ela dizia que no meu bairro rondava um lobisomem, e que em época de quaresma, ele saía de porta em porta assombrando as pessoas. Ela mesmo disse ter visto aquele bicho na porta de casa. Mas eu não acreditava nessas coisas. Até zombava em quem dizia ter visto a criatura, pois eu saía por aí até tarde da noite. Voltava para casa de madrugada e às vezes passava a noite fora de casa. E nunca tinha visto nada dessas coisas. Até então, pois isto estava perto de mudar. Eu tenho uma prima que mora em Sobral que se chama Rafaela. Ela também viu aquilo comigo. E nesse tempo, ela me convidou para ir a uma festa. Ela dizia que era perto de casa. Até dava para ir a pé. De fato, era mesmo. Íamos a pé e voltávamos a pé. Naquele tempo era muito calmo, diferente dos dias atuais. Então ficou decidido para a gente ir juntos a essa festa, com mais alguns amigos ali do bairro. Só um detalhe, Sam. Estava em plena época de quaresma. Mas quando minha avó soube que íamos para essa dita festa, ela começou a falar as coisas. Falou que o lobisomem ia nos pegar, que o bicho ruim andava nas ruas. Mas eu, claro, que não acreditava em nada dessas coisas, apenas ignorei. Pois como disse, naquela época eu era um menino solto, ninguém mandava em mim. Se não me falha a memória, era um sábado para um domingo, onde ia acontecer essa festa. Eu e minha prima fomos para lá. A gente não bebeu muito nessa noite, pois na manhã do outro dia seria o batizado da minha irmã. Então, não queríamos ficar de ressaca. Bom, a festa até que foi boa, animada e com muitas músicas. Não sei ao certo quem estava se apresentando naquela noite, mas foi muito bom. Assim que deu por volta de 2 ou 3 da manhã, hora em que a festa acabou, nos dirigimos de volta para casa. Eu, minha prima e mais alguns amigos. A minha prima ficou de dormir na minha casa, pois havia inventado uma história para seus pais, que não sabiam que ela tinha ido à festa, junto comigo. Bem, então lá se fomos nós. Éramos em torno de 7 pessoas. Íamos caminhando tranquilamente. Um por um, meus amigos foram indo para suas casas.
até que eu e minha prima ficamos sozinhos e fomos andando para minha casa. Assim que dobramos a esquina da minha rua, logo vimos aquela coisa que estava bem em frente da minha casa, parada, até parecia nos esperar. Rafaela, quando viu aquilo, falou assim: "Olha, Rafael, é o lobisomem", em tom de brincadeira. Eu ri, ela riu e continuamos andando. Porém, quanto mais a gente se aproximava, mais estranho ia ficando. A coisa parecia estar na janela de casa, ao lado de uns sacos de palha que havíamos deixado ali dias antes. Aquele bicho, assim que nos viu, levantou a cabeça e passou para o outro lado da rua. Quero te confessar, Sam, que nunca vi nada tão feio como aquilo. O bicho parecia que estava se arrastando. Era como se fosse um cachorro, mas era meio arrastado o seu andar. O bicho então ficou do outro lado da rua, onde tinha um terreno baldio, perto de uma mata muito grande. Quando vi aquilo, a Rafaela logo disse: "Isso não é cachorro não, Rafael. Eu acho que é gente. Gente vestida de bicho." Eu concordei com a cabeça e continuamos andando. Porém, assim que chegamos bem com frente de casa, o bicho ficou em pé, olhou pra gente e parecia sorrir. Aquele bicho ficou assim de pé, enquanto eu e minha prima ficamos apavorados. Ela foi a primeira a gritar. Gritou tão alto que o bicho tomou um susto, virou de costas e correu na direção daquela mata. Logo depois comecei a bater na porta de casa e minha avó, que já parecia estar acordada, abriu a porta de uma vez. Entramos e dissemos que tinha um bicho na rua. A minha avó apenas disse: Eu falei que o coisa ruim anda na rua. Tá aí, vocês viram ele. Agora não duvidem mais." Após aquele sermão, cada um foi para sua rede. Eu, que dormia na sala, nem quis ir para lá aquela noite. Eu fiquei no corredor junto com minha prima. E nem eu, muito menos ela, conseguimos pregar o olho. Muita gente não acredita nessas coisas, até ver com os próprios olhos. Assim como eu. Eu não acreditava, Sam. Mas quando vi aquela coisa ficando de pé e olhando para mim parecendo sorrir, eu vi a coisa mais feia do mundo. E ali percebi que o sobrenatural é bem real. Depois de um tempo contando essa história para amigos ali da vizinhança, a minha avó relatou saber o porquê daquela coisa estar bem em frente de casa. Que na ocasião ainda era pagão, mas que no outro dia se batizou, graças a Deus. Quanto a mim e a minha prima, só restou o trauma. Sempre que vou visitar meus parentes lá em Sobral, a gente se recorda dessa história. Hoje a gente ri e até brinca, mas naquele dia em que a gente ficou frente a frente com o lobisomem, não sabíamos o que fazer. Foi medo para muitos dias. E nunca mais, Sam, nunca mais que eu quis sair tarde da noite, com medo de ver aquela criatura. Até mesmo aqui em São Paulo, onde tem muitas histórias dessa coisa. Eu acredito, e tenho pena daqueles que não. Eu vi um lobisomem, Sam, e ele é assim como nos relatos. Boa noite.